Vamos falar então hoje sobre a volta de Jesus e as características dos salvos, porque Jesus deixou uma de suas muitas promessas, uma das promessas mais lindas e mais lida no mundo, que está em João 14, de 1 em diante. Diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Nesse momento, Tomé, aquele discípulo que todo mundo fica malhando às vezes, ele falou uma coisa muito importante. Ele disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Que Jesus falou, que ele ia, que todos sabiam o caminho. Então, ele fez essa pergunta muito importante. Os discípulos não sabiam muitas coisas, mesmo andando com Jesus. Tinha discípulo que não era nem convertido. E Tomé fez essa pergunta muito importante. Então, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha, né? João 14, 6. O caminho da salvação é Jesus. Em João 10, 9, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Olha só. Entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, essa pastagem quer dizer descanso, tranquilidade, refrigeração para a alma aflita. Tudo, mas nesse sentido. Mas a promessa é que Jesus vai voltar, não é isso? Então, tem gente ensinando por aí que Jesus já voltou, já está na Terra. Outros dizem que haverá o arrebatamento secreto, como se Cristo tivesse com medo dos homens maus aqui da Terra. Mas não é nada disso. Eles dizem que se uma pessoa estiver no avião, vamos supor que o piloto e o copiloto estejam no avião, mas eles estão salvos, vão desaparecer assim, num piscar de olho. Eu já vi o pastor ensinando isso, um pastor numa determinada igreja. Se a mulher tiver gestante, procura a criança, já não está mais. A criança já saiu da barriga. Que coisa, né? Parece mágica, né? Mas Mateus 24, 40 a 42, diz o contrário. Então, na realidade, ele se baseia nesse versículo aqui. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quero dizer, irmãos, que esse tipo de mensagem, desse arrebatamento secreto, e como um passe de mágica, isso aí não é bíblico. Mesmo porque a Bíblia diz que todo olho verá. Qualquer lugar do mundo, não importa o fuso horário do local, todos verão Jesus descendo. Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem é que não vê um relâmpago no céu? É uma luz intensa.
e todos que estiverem olhando para o horizonte vão ver. E assim Jesus vai vir. Não tem nada de secreto. Ao contrário, é para que todos os vivos, todos os olhos vejam Jesus descendo. Em Mateus 24:30, diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Mateus 16:27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, não tem por que a gente ficar conjecturando sobre a vinda invisível de Jesus. É antibíblico. Jesus voltará de forma visível aos olhos de todos, até aqueles que, por pura perversidade, cravaram a lança mortífera no tórax de Jesus. Aqueles que o maltrataram, aqueles que cuspiram no rosto de Jesus, que chicotearam Jesus, que zombaram de Jesus, que fizeram todas as atrocidades com o Filho de Deus, que dilaceraram sua carne com tanta maldade, eles verão Jesus. E é justamente nesse momento da ressurreição dos justos, haverá uma ressurreição especial, a ressurreição dos ímpios, desses que maltrataram Jesus. Eles vão ressuscitar. Essa é uma ressurreição especial que a Bíblia fala. Eles vão ver Jesus, vão reconhecer Jesus. Quando eles abrirem os olhos, eles vão ver e reconhecer como se fosse naquele momento que eles fizeram todo aquele tipo de atrocidade com Jesus. É como se eles fechassem os olhos depois de terem praticado o ato de crueldade com o Filho de Deus e, em seguida, eles abrissem os olhos. Eles vão reconhecer, vão ver a presença do Filho de Deus e talvez haverá um grande arrependimento, mas não haverá mais perdão. Como todas as pessoas que foram convidadas para um culto, que foram convidados para fazer um estudo bíblico, um folheto que foi dado, às vezes, na rua para eles, mas todas as vezes eles nem leram, não aceitaram o convite para nada, para conhecer a palavra de Deus. Dispensaram todas as vezes, alegando que não tem tempo. E vai chegar um momento também que vai acontecer a mesma coisa. Não haverá mais perdão. Mas o incrível é essa ressurreição especial, né? Desses que fizeram tudo isso com Jesus. Eles vão ressuscitar juntos com os salvos. Somente esses. Em seguida morrerão. Em seguida morrerão. E só depois dos 1000 anos, só depois do milênio, eles ressuscitarão para a condenação eterna. Foi falado também o título dessa palavra, que é a volta de Jesus e a característica dos salvos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 5. Em Mateus 5. Uma fé sem obra, ela é morta. Vamos lá na bem-aventurança. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo:
no versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que é isso? O que é essa humildade de espírito? Irmãos, é uma boa índole, não arrogante, um caráter em harmonia com a vontade de Deus. Uma pessoa esvaziada de si mesmo, na condição que o apóstolo falou. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É um caso que a gente tem que refletir, porque nas bem-aventuranças estão exatamente as características daqueles que irão para o céu. Por isso é bom eu sempre estou lendo e pedindo misericórdia de Deus. Meu Deus, me ajuda a me encaixar nessas características. É um pente fino, é um raio-x, mas está aqui desenhado para a gente. No versículo 4 diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas que choro é esse? Todo mundo chora? Na maioria das vezes, todo mundo chora, não é mesmo? Que choro é esse? São aqueles que humilhados, que são humilhados sem reagir, porque eles confiam na palavra de Deus. Quantas humilhações pessoas passam e ficam ali sem reagir, sem dar o troco, que se compadecem também, né, do sofrimento dos outros. Meus irmãos, quem já falou por aí? Eu não levo desaforo para casa. As pessoas falam isso, não é mesmo? As pessoas falam isso. Choro, esse choro das pessoas que choram, às vezes é de humilhação. Esse choro pode ser clamando por uma mudança, pedindo de Deus, chorando, se humilhando diante de Deus também. Senhor, muda a minha cerviz. Todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo tem um ponto fraco. E, às vezes, isso é muito difícil de abandonar a gente, não é mesmo? Então, também pode ser esse choro de clamor diante de Deus, para que a mudança seja feita. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso é uma pessoa, segundo o dicionário, uma pessoa dócil, afável, sossegado, calmo, pacato, sem prepotência. Isso, a gente vendo todos esses significados, eu, principalmente, eu oro pedindo a Deus para que Deus possa ajustar meu coração. Muitas vezes, a gente peca diante de Deus por essas coisas. Mas, notem que Jesus está dizendo que essas pessoas herdarão a terra. Que coisa linda, né? Quer dizer que uns irão para o céu e outros ficarão, porque Deus disse que herdarão a terra, e as pessoas só falam que Jesus vai vir e vai nos levar para o céu. Eu estive conversando com um amigo meu, na realidade, meu cabeleireiro, e ele falou que ninguém vai ficar na terra, todos irão. Ninguém vai para o céu, todos ficarão na terra. Esse negócio de ir para o céu não é verdade. Eu digo, como assim? E aí ele disse, eu aprendi na igreja X, eu não vou falar o nome da igreja, por questão de ética. Você já sabe quem é, né? Pois é. Eu aprendi lá, e isso é verdadeiro, eu vi na Bíblia. Foi mesmo, meu irmão.
Ele disse que sim. Então, eu disse, é verdade. É verdade que Jesus ficará aqui na terra, o trono de Deus, os salvos morarão na terra. Mas o que eles esqueceram de dizer para você, meu irmão, que para morar na terra tem que ir para o céu. Aí ele disse, rapaz, essa aí não me ensinaram. Eu digo, exatamente. Isso aí é verdade, que o povo de Deus, os salvos, morarão na terra. Mas só vai morar na terra quem for para o céu. E aí ele disse, então eu quero aprender, e eu vou passar para ele esse estudo. Muito incrível isso, né, meus irmãos? Bem-aventurados, lá no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meu Deus, quantos problemas nós estamos tendo no nosso país pela falta de justiça. Não é mesmo? A coisa está feia, está tudo se invertendo. Aquele que sofreu injustiça nesta vida, mas confiou em Deus, suportou tudo sem vingança, receberá da parte do Criador a justiça justa. Não se vingou, não fez justiça com as próprias mãos, porque nós não temos a capacidade de julgar com a retidão de Deus, com a visão de Deus. Somos pecadores e nosso olhar muitas vezes são completamente deficientes. Mesmo porque tudo que acontece tem uma causa. Tudo que praticamos muitas vezes tem uma causa que o outro não conhece, desconhece. Às vezes um jovem desajustado, perverso, e continua fazendo mal para a sociedade, e a gente fica realmente, né, indignado com isso, mas quando se fizer uma busca, uma pesquisa, ele vai ver que lá na infância ele foi, às vezes quando criança, às vezes na própria barriga da mãe, ele foi amaldiçoado, entregue, né, a certas entidades e também alguns maltratos quando criança. Tudo isso vai influenciar no comportamento e na formação do caráter das pessoas, dessa pessoa. Então, tem uma causa, às vezes, desconhecida, e se a gente julgar somente pelo ato, parece que está sendo justo, mas não está. Só Deus sabe o porquê das coisas. Com retidão, com exatidão. Então, meus irmãos, a justiça justa, ela só vai vir de Deus. Ele conhece tudo, o fim antes do começo, porquê daquelas coisas. Então, no 7º diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pois Jesus disse também, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Caso sejamos insensíveis às necessidades das pessoas que sofrem, quando temos condições de ajudá-lo e não fazemos isso, nós estaremos em pecado, porque não estaremos usando de misericórdia. E quando não usarmos de misericórdia, nós merecemos a misericórdia? Essas são as características dos salvos. Nós temos que ter em nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida diária. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a mesma coisa que Jesus diz. Se você quer perdão, então vá lá e peça perdão. É a mesma coisa. Nós temos que nos ajustar. Nós temos que nos ajustar, nós temos que colocar isso na nossa mente.
porque essas características são as características dos salvos. Sem isso, na nossa vida, nós vamos ficar bem atrapalhados diante de Deus. Quando podemos fazer algo e não fazemos, a Bíblia diz que nós pecamos. Não é resolver o problema do aflito, é fazer alguma coisa. Mas tem gente que diz, mas está morrendo todo mundo de fome no mundo, milhões de pessoas morrendo, eu não vou poder mudar isso, porque como é que não tenho condição? Tem sim. Quando você ajuda, quando você dá um pão para uma pessoa que está morrendo de fome, você já ajudou, você usou de misericórdia, porque a fome, por exemplo, falando da fome, a fome dói muito, meu irmão. Eu já passei muita fome, E eu sempre digo que a pior humilhação do ser humano não é pegar um tapa na cara, é olhar para todos os cantos e não ter o direito da vida, que é a alimentação. É muito humilhante, é muito triste, é desesperador. E no versículo 8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu, na minha pobre visão de pecador, eu acho que esse versículo aqui, que essa situação é a pior situação de nós pecadores. E essas características aqui, eu creio que são as mais difíceis. Eu estou dando ênfase na dificuldade, porque realmente é. Mas, ao contrário disso, Deus não dá uma carga, uma prova que nós não possamos cumprir, carregar, suportar. Ela é possível se a gente pegar o coração e disser, Senhor, dirige a minha vida, dirige a minha mente. E também trabalhar nos espaços. Por exemplo, se eu estiver numa rodada de pessoas, de conhecidos, de amigos, e a conversa fluir para o lado de imoralidade, para o lado que você vê que vai pecar, o que temos que fazer? É ficar conversando, participar ou se afastar, sair do local, sair do espaço. Sair do espaço. Nós temos que trabalhar isso. Músicas. Atualmente, as músicas elas são imorais, são apelativas, são sensuais, mas a imoralidade está tão grande que as palavras que antes nem se pensava em falar numa música, hoje é falado sem menor problema. Então, se a gente ficar escutando esse tipo de música, ela vai atrapalhar, ela vai ficar na mente, ela vai sujar a mente, ela vai levar pecado naturalmente para a gente. Então, nós temos que trabalhar também essa parte, bem-aventurados limpos de coração. Então, se eu quero ser limpo de coração, então, eu tenho que pedir misericórdia de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que clamar para que Deus purifique a minha vida, para que o Espírito Santo habite em mim, purificando todos os espaços da minha vida. Essa é uma situação de muita dificuldade para o cristão obter essa característica, mas ela é possível para todos. Deus dá essa condição para a gente mesmo. E no versículo 9 diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem aqui já não passou por situações que deveria ser o apaziguador?
Sempre há situações. E Deus põe situações na vida do cristão justamente para a gente ir se moldando e aprendendo. É uma faculdade diária. As dificuldades são leituras que o cristão tem que ver, compreender e aprender a ler. Porque o cristão precisa se adequar dentro dos padrões do céu. Só vai para o céu quem se encaixar nos padrões aqui. A prova é aqui. Bem-aventurados os pacificadores. Um dia eu vinha, isso lá em Porto Velho, eu andava de ônibus, ia para o trabalho de ônibus e voltava, ônibus lotado. E tem pessoas dentro do ônibus que eles conversam sem menor pudor, falando alto, e parece que ainda estão achando que é vantagem. E uma mulher estava dizendo para outra amiga, eu estava sentado bem pertinho das duas, dizendo que o marido dela tinha traído ela. E ela estava desesperada. O que eu faço? Falou para a amiga. E a amiga disse, coloca um chifre nele também, paga com a mesma moeda. Já pensou? Isso é conselho que se dê para uma mulher casada? Isso é ser pacificador? Nós temos que ser pacificadores. A gente que trabalha sempre na direção da igreja, colaborando com ancião, hoje eu estou como diretor, mas a gente é conselheiro também, a gente passa por situações muito variadas, né, com as famílias, situações variadas. E a gente encontra muita situação que a gente vê, na minha visão, tem coisa que diz, esse casamento não tem jeito. Por tudo que acontece, o comportamento de anos, e cada vez vai piorando. Mas eu nunca falo que em separação a gente tem que pedir para a pessoa orar, acreditar em Deus. Essa é uma forma de pacificação. Nós temos que ser pacificadores. Eu estou citando um exemplo. Nós temos que sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Quer ir para o céu? Então não põe fogo na fogueira. Você tem que pacificar a situação. E o versículo 10 diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já imaginou a gente procurar sempre fazer as coisas da forma mais justa possível, ainda ser perseguido por isso? Não é fácil. Dói. E no versículo 11 diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E no 12 diz, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de mim. Tem muita gente que vem para a igreja e acha que agora acabou todos os seus problemas. Foi batizado, acabou. Não, aí piorou. Porque agora o inimigo vai vir para cima com unhas e dentes para derrubar a pessoa. E quando a pessoa se firma na fé, que ele não consegue derrubá-lo, ele vai ficar a vida inteira botando armadilha, criando ciladas para que a gente caia. A perseguição é dia e noite. Ele usa pessoas da família, usa amigos, usa todas as formas. Usa mídia, usa televisão, usa, enfim, até professores. Mas, se a vida está entregue na mão de Deus, a gente vai vencer todas essas dificuldades. Todos venceremos. Com Cristo em nossa vida, se a gente dispor o coração e deixar Deus dirigir, a gente vence. Mas isso é com muita oração, com muito estudo da palavra, com jejuns e com prática. O cristão tem que estar envolvido no trabalho das coisas de Deus para colocar isso em prática. E para encerrar, meu irmão,
nós temos que ler sempre as bem-aventuranças. Para que, quando a gente lê as bem-aventuranças, você vai vendo o seu defeito. Eu vejo o meu defeito. Eu vejo onde eu preciso de mudança. E por isso, a gente tem que clamar para se ajustar no padrão do céu. As bem-aventuranças são os padrões de Deus para os salvos. Vamos fazer uma oração. Convido todos os irmãos para encerrarmos aqui. Senhor Deus, muito obrigado, porque Tu dá todas as pistas, Senhor. O Senhor mostra tudo o que devemos aprender para sermos cristãos verdadeiros, Senhor. E as dificuldades, elas servem sempre para melhorar a vitória, para engrandecer a vitória, Senhor. Que o Senhor está sempre conosco e nos ajude, Senhor, a vencermos nossas fraquezas, vencermos nossos pontos fracos, Senhor. Ilumina todos os teus filhos. Derrama teu Espírito Santo sobre nós e nós venceremos. E nós iremos contigo para o céu, Senhor. Seja com cada família aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.